Fome de volta ao Brasil. Quase 20 milhões de famintos. Como a gente parou aqui? A gente não tinha superado isso? De quem é a culpa? O que a gente vai fazer? Hein? Coluna do Garrone, de volta. Tudo bem, gente? Bem-vindo, bem-vinda sempre. Essa aqui é a minha casa, esse aqui é meu espaço para debate. E o debate está aumentando aqui. Estou gostando de ver mais comentários, mais views. Estou achando bem legal. E é para isso mesmo. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou mais aqui para apontar contradições, bizarrices e propor reflexões. E hoje era o tipo de vídeo que eu não gostaria de fazer, mas virou prioridade número 0. Um tema difícil, mas essencial, infelizmente. Convido você a se inscrever no canal, se não agora, quando o vídeo acabar. Lá no final você pensa, com certeza vai se inscrever aqui na coluna do Garrone. Vamos começar. Fome. A gente precisa falar de fome. Eu nasci nos anos 80. Na minha infância, eu acompanhava aquela campanha contra a fome promovida pelo sociólogo Herbert de Souza. Lembra o Betinho? Para quem gosta de música, ele é o irmão do Enfio, na música Bêbado e o Equilibrista. Era a ação da cidadania contra a fome, miséria e pela vida. Tinha campanha em tudo quanto era lugar. Quem é da minha idade ou mais velho vai lembrar. TV, rádio, jornal, não tinha rede social, obviamente. Aquela campanha mobilizava o país. Prato do dia de 32 milhões de brasileiros. Fome. Não dá para esquecer. Pois é, o assunto voltou à pauta. Eu tinha uma certa ingenuidade, que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu achava que algumas pautas estavam absolutamente superadas. Vou dar aqui alguns exemplos. Eu cresci num ambiente regido pela Constituição de 88. Eu achava que a democracia estava consolidada. Não está. A gente tem um presidente que já atacou inúmeras vezes os outros poderes, participou de manifestações que pediam explicitamente o fechamento do Congresso e do Supremo. Nós não queremos negociar nada! E mais recentemente teve aquela afirmação dele, uma ameaça de que não cumpriria decisões vindas do Supremo Tribunal Federal. Pois é, direitos civis. Eu achava que estavam consolidados também. Em relação ao racismo, por exemplo, houve várias leis cada vez mais rigorosas. Desde a Lei Afonso Arinos, na década de 50, você teve a própria Constituição, né? Teve a Lei K.O., um ano depois, em 89, e chegando até agora, em 2021, uma decisão importantíssima. O STF equiparou injúria racial ao crime de racismo e agora injúria também é imprescritível. Avanços nas leis, avanços também na sociedade, você teve aumento da participação de negros em universidades, na publicidade, na televisão. O Brasil deixou de ser um país racista? O racismo deixou de ser estrutural? Não. Negros, apagou a luz aqui, gente. Negros têm mais risco de morrer, seja por bala, seja por Covid. Se enganou quem achou lá em 1900 Getúlio Vargas, quando foi criada a primeira lei contra a discriminação racial, que 70 anos depois não haveria mais racismo no Brasil. Hoje, no governo que a gente tem, a mentalidade é de que as reivindicações dos negros são mimimi e que somos um só Brasil sem distinção de raça. Olha, biologicamente, de fato, não existe raça, mas se você tem uma estrutura racista, a raça existe e é muito real e as pessoas são privilegiadas ou desprivilegiadas por conta da sua ascendência. Tem outros temas, por exemplo, em relação aos direitos LGBTs. Também houve avanços. Declaração conjunta no imposto de renda, união civil reconhecida pelo STF, o casamento também, decisão do STF também que equipara LGBTfobia ao crime de racismo e ainda hoje no Brasil, LGBTs morrem por serem LGBTs. E tem gente que acha que LGBT tem direito demais. Eu vou abrir um parênteses aqui. Em política, sempre pode ter retrocesso. A história ensina a gente. Eu gosto muito dos exemplos que vêm de fora, que são desligados dessa coisa binária da política brasileira. E eu sempre cito o Irã, que é um país que eu conheço e sobre o qual eu leio tem uns 20 anos já. Bem, o Irã, em 1979, tinha um regime ditatorial, uma monarquia.
alinhada ao Ocidente, que só existia mesmo por causa da intervenção estrangeira. No comando havia o Shah. Shah com X é o nome dado aos reis da Pérsia, Irã. Bem, um regime opressor, com uma polícia secreta que torturava dissidentes, enquanto o rei e os seus próximos viviam nababescamente. Havia uma ditadura no Irã, povo descontente, foi às ruas, houve protestos, uma revolução. O que veio depois? Um regime ditatorial também, agora não mais aliado ao Ocidente, e uma teocracia. A religião foi o fator que aglutinou todo mundo ali, até porque as mesquitas eram dos poucos lugares ali onde o regime do Shah da Pérsia não conseguia reprimir. A rede social da época eram as mesquitas. Em vez de memes, vídeos curtos, muito da revolução que viria se baseou no compartilhamento em massa de fitas cassetes com áudios do discurso do Ayatollah Khomeini, exilado na França. Ele veio a ser o primeiro líder da República Islâmica logo depois da Revolução. O que eu quero dizer depois disso? Que a história não anda só para frente num caminho iluminista rumo à razão. O caminho natural, quando cai uma ditadura, não é necessariamente ter uma democracia depois, não é isso. No caso do Irã, saiu uma ditadura laica, entrou uma ditadura islâmica. Então, meus amigos, minhas amigas, quando a gente está falando em países de política, o que está ruim pode piorar sempre. Fecha parênteses. Esse foi um parentesão, né? Parentesão. Tesão. Ficou estranho isso. Bem, vou seguir aqui. O que eu quero dizer com essa história? Você não tem garantia de nada. Mesmo que a Constituição diga que você tem garantias, ali é um compromisso meramente formal que só funciona se for pactuado e se esse pacto se mantiver na sociedade. Então, voltando ao tema de hoje, democracia, eu achava que só andava para frente. Teve retrocesso. Direitos civis, eu achava que era uma estrada de tijolos amarelos a caminho de Oz. Não é. Serve para a questão do racismo, serve para a questão da LGBTfobia, serve para questões das mulheres, dos povos indígenas e, olha, serve para a questão da fome também. Aí, lá vem esse Garrone politizar essa coisa de fome. Comunistas. Olha, a fome é política. Se a gente vivesse na floresta, num estado de natureza hobbesiano, eu até poderia debater se a fome é política ou não. Mas o aumento da fome que a gente vê hoje é consequência de ações e inações políticas. Não se trata de um meteoro que caiu do nada. Quem quiser passar a ideia de que não há como prever e evitar a fome, está querendo te enganar. Nessa terceira década do século XXI, a gente está tendo que reviver um tema que eu jurava que tinha ficado no século passado e uma coisa que a gente só via em países que estão em guerra. A gente tem visto notícias e vídeos que mostram a gravidade do problema. Venda do que antes era resto, osso para sopa, carcaça de frango, fragmento de arroz. Se não está à venda, a comida está ali, para ser garimpada por pessoas famintas. Essa imagem ainda é de um frigorífico. E quando as pessoas buscam alimento no próprio lixo? Isso foi em Fortaleza. E quando um senhor abre mão de qualquer vergonha e grita no meio de uma área nobre de Brasília pedindo comida? Alguém compra nós, alguém concluir. É fogo. Por favor, é fogo. Foi pauta na Ana Maria Braga, uma senhora mostrando como cozinhar pé de frango. Socorro, né? Na pauta de um programa de culinária, o assunto é fome. E aí? Cadê a indignação geral? Cadê a campanha nacional para arrecadar alimentos? Cadê os patriotas? Importa de quem é a culpa? Brasileiros estão passando fome. São milhões. Que outro debate hoje é mais urgente? A PEC dos precatórios? Eu me peguei assistindo, por exemplo, a Jovem Pan por 5 minutos, eu consegui. E eles estavam debatendo se o Brasil deveria ou não ter uma bomba atômica. Que assunto é mais urgente que a fome? A gente está vendo nas ruas, mas não é só uma percepção anedótica, não. Tem dados. São da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan. Bem, quase 20 milhões de brasileiros declaram passar 24 horas ou mais sem ter o que comer em alguns dias. Mais de 24,5 milhões não têm certeza de como vão se alimentar no dia a dia e eles já reduziram a quantidade e a qualidade do que comem. No total, mais da metade, 55% dos brasileiros,
sofriam de algum tipo de insegurança alimentar, grave, moderada ou leve. São mais de 115 milhões de pessoas. Os dados são referentes a dezembro de 2020. É até difícil falar, né? E se os dados por si não comovem, eu fui pesquisar, coletei informações no Programa das Nações Unidas para a Alimentação, o WFP, na sigla em inglês, eu vou compartilhar com vocês. A fome mata, baixa o QI, reduz a frequência escolar, diminui a aprendizagem e prejudica o crescimento econômico. A fome torna os remédios menos eficazes no corpo humano. Num relatório, em 2013, o WFP, olha a ironia, usou o Brasil como modelo para comprovar que o investimento na redução da fome está ligado diretamente ao crescimento econômico. Vou botar o link do relatório na descrição para quem tiver curiosidade. Esse relatório traz dados relevantes de fontes como a própria Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a OMS, Banco Mundial, várias fontes confiáveis. O consumo diário de 500 calorias a mais na população corresponde a um crescimento de 0,4 ponto percentual no PIB em países em desenvolvimento. Vou passar para vocês informações que tem lá. Olha a gravidade da coisa e pensa que essa é a realidade para pelo menos 19 milhões de brasileiros. Combater a fome está ligado à redução da anemia por falta de ferro, a principal deficiência alimentar do mundo. Combater isso implica o aumento da produtividade em até 20%. Crianças malnutridas estão sujeitas a danos irreversíveis no desenvolvimento físico e mental. O baixo peso, a desnutrição e a deficiência de iodo podem implicar redução de até 30 pontos de QI. Mulheres malnutridas têm bebês com sistema imune menos saudável. Pessoas malnutridas têm renda menor. E eu fui pesquisar sobre o assunto, acabei achando um artigo que analisava a situação na guerra na Síria e falava das consequências da fome no país. Pessoal, fome é assunto para artigos que tratam de guerra. Vou deixar o link na descrição também. O artigo fala do processo em que o corpo da pessoa passa a se alimentar de si mesmo, consome a gordura, carboidrato e depois a proteína dos tecidos. O corpo passa a não regular a temperatura, o sistema imunológico fica fraco, o corpo não consegue levar os nutrientes para os órgãos e tecidos vitais, coração, pulmão, ovários, testículos encolhem. Nesse estado, a pessoa obviamente não consegue pensar. A descrição é horrível, vou parar por aqui. Tem ainda consequências sociais. A fome tem repercussões na estabilidade de governos e de sociedades. Protestos por comida já resultaram em revoltas no passado. A Revolução Francesa, por exemplo, aí, um exemplo. A revolta popular conhecida como Primavera Árabe, em 2011, também teve alta de preços como gatilho. Se você não tem coração e está só preocupado com a estabilidade do país, saiba, a alimentação promove a paz e a estabilidade. Eu li um relatório também da Sociedade Americana de Psiquiatria, mais um link na descrição para vocês. Lá tem ideias relevantes sobre as quais eu queria refletir aqui junto com vocês pelo viés da psiquiatria. Vou compartilhar com vocês coisas que podem até parecer óbvias, mas que eu acho legal falar. Crianças com fome perdem o foco, só conseguem pensar em comida, como é que vão conseguir pensar em estudar? Ou seja, de novo, fome tem impacto no processo de aprendizado, no desenvolvimento acadêmico. A fome está relacionada a mais vulnerabilidade para doenças e até no tamanho menor do cérebro. Na adolescência também está vinculada a mais suicídios. Famílias que passam por essa situação de insegurança alimentar têm muitas vezes vergonha de tornar isso público e podem sofrer em silêncio, com a ideia de que isso é culpa delas, e não é. Então tem muita gente sofrendo em silêncio, né? Essa é uma questão de nutrição, de cognição, de educação, uma questão social, familiar, e é uma questão política. E a pobreza e a fome são usadas como armas políticas, e isso é revoltante. No Brasil de hoje, os políticos estão de olho na eleição de 2022. E os brasileiros passam fome e o discurso é: precisamos de dinheiro para os mais pobres. Bolsonaro diz agora, com todas as letras, que quem votou contra a PEC dos precatórios votou contra o Bolsa Família. A PEC dos precatórios é aquela mudança na Constituição que permite que o governo não pague dívidas que o Executivo tem com pessoas e empresas que venceram depois ali de processos judiciais. E ele falou isso para um site investigado no inquérito das fake news, não vou nem entrar nessa. Falando assim, deve ter muita gente que cai nessa de que falta dinheiro. Na real, pode até faltar dinheiro. Mas olha, imagina que você tem pouco dinheiro para administrar a sua casa, pagar as contas, essas coisas. Qual é a prioridade? O passeio no fim de semana? O restaurante? A pintura da parede? Ou a comida?
Pois é. O que aconteceu? O governo é que gastou, primeiro com caviar, com as trufas brancas, pretas, com champanhe, com a cava, com filé mignon, e agora falta dinheiro para o feijão com arroz. Deixou-se comprometer o orçamento, deixou a questão social para o final, e agora vem com essa história de que se você é contra furar o teto, você é contra o Bolsa Família. Eu não estou nem dizendo se tem que ter teto ou não tem que ter teto, mas quem defendia o teto era o próprio governo, foi eleito com essa pauta de manter o teto de gastos e diz agora que quem é a favor do teto é contra o Brasil. É o eterno duplo pensar bolsonarista. Foi tema da coluna da semana passada. Assista. O governo gastou errado e agora exige dinheiro para gastar com o essencial. Eu vou usar aqui uma analogia com uma fala de um pastor evangélico que eu ouvi uma vez num desses cultos na televisão. Eu assisto às vezes. Na hora de pedir o dízimo para os fiéis, ele dizia que o dízimo não são qualquer 10%, muito menos os últimos 10%. O dízimo é o dinheiro de Deus e deve ser os primeiros 10%. Eu estou longe de concordar com esse telepicareta que eu vi no púlpito, mas o princípio é nobre. Se a fome é o principal problema do Brasil, hoje, o dinheiro dos auxílios, tenham eles o nome que for, Bolsa Família, Auxílio Brasil, deveria ser a prioridade, muito antes de emenda parlamentar, fundo partidário, qualquer outra coisa. Parece um discurso até populista ou comunista, vão dizer, mas não tem outro jeito. Existe uma epidemia de fome no Brasil. Devia ser prioridade número 0. Mas a gente sabe, as prioridades são outras. Os parlamentares querem garantir sua eleição. E há quem diga ganhar um por fora. O presidente primeiro quer evitar que ele e os filhos dele sejam presos. Para isso, precisa se reeleger e manter o foro e tem que ter o Congresso na mão. Como é que ele faz isso? A gente sabe. Dinheiro. Onde entra a fome na prioridade do presidente? Não entra. O auxílio não é para sanar a fome das pessoas, mas para garantir o voto dele. E me incomoda quando os debates ficam em torno disso. Ok, ele é uma pessoa insensível, só pensa em se reeleger para garantir a liberdade dele. Ok, mas o debate público não pode ser esse. O debate é como vamos combater a fome, como vamos pressionar o governo a fazer isso. Não é a PEC dos precatórios ou a emenda do relator. A pauta principal é fome. Cadê a palavra fome nos discursos dos ridículos tiranos e na ação deles? Não tem nada mais prioritário. E pior de tudo é que a fome não é democrática. Ela pega justamente mais pesado naqueles de sempre. Negros, pobres, mulheres. Se esses podres poderes nada fazem, a gente, claro, deve criticá-los sempre, mas também ajudar. Longe de mim querer dizer o que cada um tem que fazer. Mas para mim é claro, qualquer ajuda ajuda. Um prato de comida para um desconhecido já é ajuda. O Betinho já dizia, é um clichê, mas é real, quem tem fome tem pressa. Minha mãe, por exemplo, passou a fazer uns kits que ela deixa no carro e distribui para quem pede para ela na rua. Tudo que não precisa cozinhar também, porque as pessoas também estão sem gás. Eu acho um jeito ótimo. Vai mudar o mundo? Não vai, mas vai quebrar o ciclo de fome de 1, de 2, de 10 pessoas. Aquela pessoa não vai pensar que aquilo ali é assistencialismo. Isso é papo de quem faz 3 refeições por dia. Num fim de semana desses, um senhor de idade, para quem eu dei uma comida, me respondeu com "eu te amo". Obviamente não era amor a mim, era um jeito que ele arranjou ali para demonstrar gratidão, alívio, não sei o que passou pela cabeça dele, e manifestou esse amor para um outro homem. Poderia soar estranho em outra situação, mas não naquele contexto. O desespero é maior que qualquer preocupação superficial. Mas é isso, a situação é desesperadora, a comida tem que chegar, e é prioridade. Qualquer demora impacta o bem-estar, a saúde, e pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. Não é algo que deveria nem ser debatido, e eu fico pensando em situações de conflito, por exemplo, como houve recentemente no Sudão do Sul, o que o Programa Mundial de Alimentos fez? Lançou comida de avião. Não importa quem vai pegar, é comida, alimenta, e é isso que importa. Sabe, eu fico pensando que falta pra gente um certo senso de urgência, né? E não vai vir uma ação coordenada de cima para baixo. Não vai. Se eles tomarem algum tipo de atitude, de certa forma, vai reconhecer que houve um erro. E reconhecer erros não é o forte do governo Bolsonaro. Mesmo que ele não tivesse culpa ou responsabilidade, e tem, caberia ao governo dele, ao governo federal, liderar uma iniciativa única. Mas liderar é algo que ele não faz. Ok. Liderar a motociata cercada de macho, isso ele faz. Então é isso. A gente tem que voltar a algumas casas. A gente tem que debater assuntos que eram para ser coisa do passado, mas não são.
ameaça à democracia, racismo, LGBTfobia, fome. E como sociedade a gente não pode esperar o período eleitoral. O que a gente pode fazer? Eu acho que tudo que a gente fizer é paliativo, é temporário, mas os paliativos são fundamentais até que haja uma mudança estrutural e a gente torce para que ocorra. Qualquer ajuda é ajuda. Amigos e amigas, a gente não pode ficar anestesiado. Gente, eu resolvi falar desse assunto. Porque é difícil mesmo. A gente tem visto, né, quem anda as ruas, pelo menos aqui em São Paulo, eu estou entre São Paulo e Rio, a gente vê isso na rua. E como eu falei, não é só uma percepção individual, não é algo anedótico, é algo estatístico. As pessoas estão com a renda menor, a inflação come a pouca renda que as pessoas têm, estão vendendo carcaça de frango como comida. É isso, a gente está vendo pessoas revirando lixo, mais pessoas revirando lixo. É uma coisa muito desesperadora para quem vê, imagina para quem sofre. Não é prioridade, deveria ser. Enquanto não fazem nada, a gente tem que fazer. E eu não vou aqui recomendar nenhum lugar para as pessoas doarem dinheiro ou doarem comida. Cada um se informe, porque se chegar comida para qualquer pessoa, já chegou. É isso que importa, não importa qual pessoa. Para quem chegar, chegou, e isso é que é o importante. Desviou um pouco do tom das colunas que eu costumo fazer aqui e dos temas também que eu costumo abordar aqui, mas eu acho que tem que falar, e tá pouco falado. Deveria ter campanha, tipo, o canal de notícias tinha que estar falando isso, como fazer aquela cobertura da Covid, por exemplo, aquela cobertura intensa e mostrava a gravidade da coisa. Parece que a fome não é grave. Esses números que eu mostrei são de dezembro do ano passado. A situação piorou, a renda das pessoas está ainda menor se comparada a dezembro. E eu queria deixar esse registro. E é uma coisa que eu estou pensando, eu como cidadão, estou pensando o que eu posso fazer. Não é só também dar uma marmita aqui, outra ali, é mais que isso. Tem que fazer. A gente trabalha muito, mas a gente é privilegiado. E o Brasil não tem essa tradição de trabalho voluntário, de solidariedade, algo que é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, ou em países com renda super baixa. Então esse é o assunto dessa semana. Não sei nem se vocês aguentaram ficar até essa hora do vídeo aqui, mas é o que eu resolvi falar. E esse espaço aqui, no fim das contas, é meu, então é o que está me tocando essa semana, e é o que eu resolvi falar aqui, tá? Se você ficou baixo astral, que pelo menos isso seja um motivo para fazer alguma coisa. Eu tô tentando, é difícil mesmo. Eu não estou cobrando, não estou julgando quem não faz e tal. Eu faço muito pouco, deveria fazer muito mais e tal. Enfim, é essa a coluna da semana, tá? Então, desculpa qualquer coisa se eu fui muito baixo astral, mas eu precisava falar desse assunto. Eu não quero tomar essa iniciativa de indicar nada, não vou fazer isso. Eu tô aqui eu resolvi fazer essa coluna para evidenciar, se é que não está evidente, esse problema, tá? Tá bom, gente? É a coluna da semana, tá? Desculpa, eu geralmente tento falar coisas engraçadas, não deu. Essa semana não deu, não. Não deixe de assistir ao 4 Quartos, toda quinta-feira, 8h30 da noite, ao vivo. Eu e amigos espalhados pelo mundo, Brasil e mundo, debatendo temas completamente aleatórios. Participe ao vivo, tá? Aqui no meu canal. E a seguir, coluninha do Francisco. Vocês sabem que na semana passada, o Francisco lembrou que é aniversário dele de 10 anos. E eu pedi sugestões para as pessoas de como ele deveria comemorar o seu aniversário de 10 anos. E o tema da coluninha do Francisco dessa semana é justamente esse, e ele vai analisar essas mensagens, tá bom? Que enviaram para eles com sugestões. Essa é um pouco a pegada aqui da coluna, que sempre termina tentando dar um alívio cômico aqui, né? Uma aliviada com o Francisco José, tá bom? Se você não seguiu o canal do Garrone até agora, agora é a hora, tá bom? Agora é a hora de seguir o canal do Garrone. Espero que você tenha gostado do conteúdo, se essa aqui é a sua primeira vez no canal. Eu costumo ser um pouco mais animado do que isso, tá? Não sou sempre assim, não, tá? Então, a seguir, coluninha do Francisco, eu vejo vocês, sei lá, a gente se vê, tá bom? Tchau. Oi, Francisco. Viu? Tá acordando. Tudo bem, Francisco? Então, vieram muitas. Tá balançando o rabinho? Tá feliz? Tudo bem com você? Chegaram muitas mensagens para você de sugestões do que fazer para comemorar os seus 10 anos. Teve gente falando para você passear no parque. Teve gente que falou para você
ser agraciado com uma cadelinha. Eu acho que isso é um pouco... Seria machismo, gente? Mas tem uma questão. O Francisco, ele é castrado. Ele teve que ser castrado ainda filhote. No final da infância, não sei se é assim que chama. Olha pra cá, Francisco. Por quê? Sabe por que ele teve que ser castrado? Porque ele tinha instinto sexual precoce. Né, Francisco? Olha pra cá. Mas eu acho que a sugestão que o Francisco mais gostaria é essa aí, da Cláudia Tavares. Ela diz que o Francisco merece ficar um dia inteiro no spa com toda a mordomia. Só que, Cláudia, olha aqui, ó, a caminha dele com cobertor. Eu acho que a vida dele é um spa. A vida dele é um spa. Acho que o melhor prêmio para ele seria poder comer tudo que quer. Vocês sabem, né? Francisco, tem gente que olha e acha que ele é gordo, mas para Bulldog ele é muito magro, ele é muito fit. Ele tá no peso ideal dele. Então acho que o sonho da vida dele seria comer o que quisesse. Né, Francisco? Né, Franciscão?